Glória a Deus. Amém? Muito bem. Nós estamos no nosso treinamento, irmãos. Nós estamos trazendo aqui um tema bastante interessante. Pode passar ali mesmo. Que é promessa. Amém? Qual é o objetivo de falar a respeito de promessa? Ela é uma série de mensagens. Então serão várias semanas falando sobre esse tema. Eu creio que a partir, conforme nós estivermos caminhando nesse treinamento, vai aparecendo coisa nova, informação nova, que é importante a gente aprender. Agora, qual que é o objetivo de falar a respeito de promessa? Deus pode, durante essa ministração, desse treinamento, Deus pode dar uma promessa para nós aqui. Pode dar uma promessa para uma pessoa, pode dar uma promessa para a igreja, né? Deus pode manifestar, pode revelar uma promessa, pode trazer à tona, trazer uma relembrança de alguma promessa. Isso pode acontecer? É lógico que pode acontecer. Mas o objetivo de nós falarmos de promessa não é em si desenterrarmos elas ou buscarmos para que Deus nos dê uma promessa. Porque as promessas elas precisam acontecer de forma contínua na nossa vida. A promessa ela nunca é uma revelação única. A promessa ela vai sendo gerada aos poucos, de acordo com a nossa disposição. Então nunca uma promessa de Deus ela chega até nós completamente revelada. Ela vai se revelando aos poucos, de acordo com a minha busca, de acordo com a minha intensidade de buscar. Então Deus começa dando pequenas pitadas do propósito que Ele tem conosco. Se eu entendo esse propósito e eu dou continuidade na minha busca, crendo nisso e buscando, Deus ele aos poucos vai revelando. Ele vai revelando a promessa. Aos pouquinhos ele vai revelando, até chegar o momento dela se revelar por completo em nossa vida. Amém? Então tudo acontece aos poucos. Então o objetivo do treinamento é a desmistificação do tema promessa. Por quê? Porque muitas vezes a promessa na igreja ela é encarada assim de uma forma muito mística. Porque as pessoas acreditam que para receber uma promessa, elas precisam receber uma profecia ou uma revelação. Caso contrário, elas não estão enquadradas num grupo de pessoas que têm promessa. Então não é bem assim. Então eu quero desmistificar essa ideia nesse treinamento. E eu quero mostrar para os irmãos que eu posso estar inserido em uma promessa sem saber e até sem ter percebido. E eu fazer parte de uma promessa de Deus, né? Então, nós vamos aos poucos aprendendo, crescendo, entendendo, compreendendo um pouco mais a respeito disso. Ok? Pode passar o próximo ali. Nós falamos aqui na semana passada, e eu não vou fazer uma reprise aqui, porque o que eu quero falar hoje é um pouquinho extenso também, mas assim só quero abordar os tópicos aqui para a gente relembrar. Nós falamos na semana passada que toda promessa ela é antecedida de um comprometimento. Isso é fundamental. Se não houver um comprometimento da nossa parte, a promessa ela nunca vai ser revelada. Ela pode ter um início, mas ela não dá continuidade. Então é necessário ter um comprometimento. E nós falamos aqui também, pode passar o próximo, nós falamos aqui na semana passada que toda promessa na nossa vida, existem várias formas de uma promessa se manifestar a nós. Tem aquela promessa verbal, em que Deus dá pode ser através de uma profecia, pode ser através, não precisa ser uma profecia direta, mas pode ser um momento de um agir de Deus, e Deus permitir que uma palavra saia da boca do pastor, do obreiro, do líder de célula, não importa quem seja, uma palavra que vai em nossa direção e ela se torna uma promessa. Então é a promessa verbal. Lá na frente depois você vai aprender, você vai entender como reconhecer quando uma promessa verbal que é dita no meio de um grupo de pessoas, ela pode alcançar ou ser direcionada a mim, e como é que eu posso ter certeza que ela é para mim? Porque a promessa verbal, que é a profecia, ela pode ser bem direcionada, em que ela vem diretamente para a pessoa, inclusive cita até o nome da pessoa.
Pode acontecer? É lógico que pode. Mas às vezes a promessa verbal, ela vem para nós sem estar direcionada. No meio do grupo de pessoas surge uma palavra, que é uma palavra profética, né? É uma promessa de Deus para a vida daquela pessoa, mas ela não foi mencionada que é para aquela pessoa, não foi direcionada. Mas eu posso entender que ela é para mim. Então existem várias formas da promessa ser manifestada. Ela pode ser verbal, ela pode ser aquela vozinha que fala no meu interior, pode ser de muitas maneiras. Agora, porém, veja bem, ouça bem com atenção. A promessa que tem mais credibilidade, a promessa que transmite mais credibilidade, é a promessa que vem da palavra de Deus. Porque daí não existe questionamento. Aliás, todas as outras formas de uma promessa chegar até mim, ela tem que passar pelo crivo da palavra. Se ela não condizer com o que diz a palavra de Deus, ela não tem a credibilidade. Então a promessa que ela surge da própria palavra, e a Bíblia tem mais de 8.000 promessas, a promessa que surge da própria palavra, ela já nasce com credibilidade. Ela não precisa passar por nenhum crivo, porque ela já tem esse crivo da aprovação de Deus, que é a própria palavra de Deus. Amém? Então lá na frente você vai entender como que eu posso identificar, porque a promessa pode surgir na minha vida de qualquer maneira, inclusive pela palavra. Mas como é que eu posso ter esse entendimento que é uma promessa para a minha vida? Amém? Pode passar o próximo. Nós pegamos alguns versículos como exemplo, e o que nós usamos como exemplo aqui é o Gênesis capítulo 12, que fala a respeito de um dos textos e um dos personagens, que eu acho que é o melhor personagem para a gente falar a respeito de promessa. Tanto na questão da promessa direcionada de Deus em direção a Ele, mas também com relação ao seu comprometimento com relação à promessa. Amém? Eu estou falando a respeito de Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele começa a manifestar uma promessa na vida deste homem. Então eu vou ler o texto para você acompanhar. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Irmãos, aqui é a primeira vez que Deus fala com Abrão. O nome dele ainda não é Abraão, o nome dele é Abrão. Significa pai exaltado. Depois Deus muda o nome dele. Isso só vai acontecer lá na frente, depois que a promessa já está bem mais revelada. Deus já manifestou um pouco mais do propósito na vida deste homem. É onde Deus vai mudar o nome dele, de Abrão para Abraão. Abrão é pai exaltado. Abraão é pai de multidões. Amém? Então, aqui começa o chamado. É a primeira vez que Deus fala com este homem. E quando Deus começa falando com ele, Deus já começa falando para ele a promessa que tem na vida dele? Não. A primeira coisa que Deus fala com Abraão é pedindo para ele o comprometimento. O porquê que tem muito crente que fica estacionado na sua caminhada de fé e na sua vida espiritual? São pessoas que Deus tem um grande projeto, tem um grande propósito, porque Deus tem um grande propósito na vida de cada um. É claro que a cada um Deus estabeleceu de uma maneira, um tamanho, Deus um propósito, não é igual para todo mundo. É lógico que não é igual para todo mundo. Teve gente que Deus chamou do Brasil e levou lá para a África pregar o Evangelho. Tem gente que Deus chamou e capacitou essa pessoa com habilidades, habilidade musical, habilidade de oratória. Então, cada um na sua forma, da sua maneira. Mas em todo mundo Deus tem um propósito. Em todo mundo Deus tem um propósito. Com todos Deus tem um objetivo relacionado. E esse objetivo, irmãos, quando nós falamos que Deus tem um propósito, ele não é apenas um propósito relacionado com a obra de Deus. Não. Quando nós falamos que Deus tem um propósito, o propósito ele abrange tudo.
abrange a nossa vida, as nossas finanças, a nossa família, e é lógico que envolve o reino de Deus. É lógico que nesse propósito, Deus tem um plano de me usar na sua obra. Mas quando fala em propósito, o propósito de Deus abrange toda a área da nossa vida. E muita gente não consegue ver esse desenvolvimento, por quê? Porque quando Deus começa a falar, a pessoa se fecha. Porque ela não se compromete com o que Deus está falando. Amém? Então a primeira coisa que Deus faz para Abraão, qual que é? Pede para ele o comprometimento. Só que Deus começa a dar uma garantia para ele. Deus diz assim, ó: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Abraão não entendeu o que era. Abraão não conseguiu entender o que era. Você vê Deus dizer para Abraão aqui, ó: olha, você vai ser um homem rico, você vai ser próspero. Você vê Deus dizer para Abraão aqui que Sarai, até então, teria um filho? Não, Deus não falou. Por quê? Porque a promessa ainda está no início. Ela não está desvendada ainda. Ela começou o processo de revelação da promessa. Por quê? Porque Deus está esperando o quê? Deus está esperando um passo de comprometimento de Abraão. Se esse passo acontecer, Deus vai agir. O que eu estou falando aqui está no capítulo 12. Se você ler a história, quando você chegar lá no capítulo 17, 5 capítulos depois, e olha que nesses 5 capítulos, irmãos, passaram vários anos. É só lá no capítulo 17, desculpa, gente. É só lá no capítulo 17 que Deus fala para Abraão, para Sara, e diz assim, ó: Sara vai conceber, Sara vai ter um filho. Amém? Então essa revelação só chega lá na frente para Abraão. Por quê? Precisou da parte dele um comprometimento. Amém? Agora tem um outro fator. Pode passar, Bira, até no... mais um, vou passar. Aqui. Tem um outro fator que nós precisamos entender. A promessa original não nasceu na vida de Abraão. Abraão, ele deu continuidade. Por quê? Porque a promessa inicial, ela começou no pai de Abraão, no homem chamado Terá. A primeira pessoa dessa família em que Deus começou um trabalho e um propósito foi o Terá, o pai de Abraão. Então, você vê que a promessa, ela tem possibilidade de ser transferida. Deus não vai forçar ninguém a nada, irmãos. Deus não vai te cobrar, não vai te pressionar, não vai te empurrar, não vai te obrigar a você andar na promessa dele. O que ele está fazendo, irmãos? A promessa, o que a promessa faz? Ela me dá a possibilidade de fazer parte de um projeto de Deus. É uma oportunidade que Deus está me dando. Uma oportunidade de eu fazer parte de um projeto que Deus tem. Se eu não quiser, irmão, se eu não quiser, Deus não vai me forçar. Deus vai esperar o tempo certo e vai substituir. Vai passar isso para uma outra pessoa, vai transferir essa promessa para uma outra pessoa. Então, vamos estudar um pouquinho a história a respeito de Terá, que é o pai de Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 26 diz assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã, os 3 filhos de Terá. A Bíblia, quando ela vai fazer menção dos filhos, de uma genealogia, ela sempre coloca numa escala de idade. Então, se Abrão aqui está mencionado primeiro, tudo indica que Abrão era o mais velho. E por ser o filho mais velho, automaticamente a bênção, a promessa, os direitos de herança sempre eram em primeiro lugar ao primogênito, ao primeiro filho. Então tudo leva a crer que Deus ele transfere para a vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão era realmente o filho mais velho.
Então era uma coisa automática que aconteceria. Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito de Terá. Semana passada eu mencionei, mas como não tinha nada preparado ainda, eu fiz um comentário assim meio pelos altos. Mas eu percebi durante a semana que era importante se aprofundar um pouquinho mais para a gente entender que essa promessa não nasceu do acaso. Para você entender por que Deus chamou Abraão. E para você ter entendimento que se Deus te chamar de alguma maneira, de alguma forma, não importa a área que seja, tem um porquê que Deus fez aquilo. Está tudo interligado, não existe assim uma coisa aleatória, que Deus jogou para o alto, um monte de papelzinho, peguei esse aqui, peguei o papelzinho do fulano e tal, vai ter um propósito na vida dele. Não, tudo é uma coisa arquitetada por Deus e tudo com um objetivo. Você vai entender por que Deus chamou Terá e mandou ele ir para uma terra. Terá não foi, e depois Deus continua isso através da vida de Abraão. Então, Terá tinha 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. Pode passar o próximo. O que aconteceu? No versículo 28 diz assim, olha, presta bem atenção. Arã era o filho mais novo de Terá. O que normalmente acontece em qualquer família, irmãos? Quando a pessoa tem 3 filhos, quem que normalmente é o filho mais mimado? Quem, irmãos? É o mais novo. É sempre, irmãos. Não adianta. Isso aí em qualquer família do mundo. É assim. O filho mais novo sempre vai ser o mais mimado, o mais protegido. O pai sempre vai dizer para o mais velho: cuide do teu irmão, rapaz. Não judia do teu irmão. O filho mais novo sempre. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Certo? Agora, olha só o que acontece na vida de Terá. Morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O que aconteceu com Terá, irmãos? Terá, ele teve uma perca, e eu quero acreditar aqui que foi, talvez, ele perdeu aquilo que talvez para ele seria o mais difícil de tudo. Foi perder o filho mais novo. Quem sabe era o xodó. Quem sabe era o menino que ele cuidava tanto, que ele tinha uma perspectiva na vida desse menino, que seria alguém que cuidaria dos seus bens, herdaria sua herança, né? Claro que ele estava apostando também nos outros filhos, mas com certeza, por ser o mais novo, é bem provável que ele era mais mimado, e acontece esse episódio na vida de Terá. Terá perde o filho mais novo. Amém? Depois que ele perde o filho mais novo, olha só o que acontece. Olha só, pode passar o próximo. Olha o que acontece. Lá em Gênesis capítulo 11, no versículo 29 e 30, diz assim, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Amém? Olha só, mais um problema na família de Terá. O filho mais velho, que automaticamente seria o sucessor, que herdaria a maior herança, que daria continuidade no trabalho do pai, se casa, e se casou com uma irmã, porque Terá ele tinha várias mulheres, e dessas mulheres, uma delas deu à luz uma menina, e essa menina se chamava Sarai, e Abrão então casa com a sua própria irmã, por parte de pai, com a Sarai, só que a Sarai não pode ter filho. A Sarai é uma mulher estéril. Então Terá está ali na expectativa de ser avô do filho mais velho, do Abraão. Mas o Abraão não pode lhe dar um filho, porque a sua esposa é estéril. Agora, Terá perde o filho mais novo. O filho mais velho não pode lhe dar um filho. Olha só como são situações que começam a interferir na vida daquela família. O que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui? Qualquer família, mesmo que esteja revestida de promessas, está sujeita a enfrentar algumas tragédias na trajetória.
Nenhum de nós está imune. O Terá não estava imune. O Abrão não estava imune. A família deles não estava imune de enfrentar uma grande tragédia como essa. E eles enfrentaram. Agora, aonde que está o problema, irmão? O problema está em enfrentar uma tragédia? Não. Nós estamos sujeitos a enfrentar um momento difícil na família, um momento de perca na família, um momento de tristeza, um momento de opressão. Nós estamos sujeitos. Só que nós temos que entender, irmãos, que isso não pode interferir no propósito de Deus. Se Deus permitiu, pode ser que às vezes nem foi uma permissão de Deus, às vezes foi um descuido da gente. Às vezes foi porque a gente não se atentou, a gente não vigiou. Às vezes foi porque a gente fizemos da forma errada. E isso proporcionou que acontecesse um problema na nossa casa. Agora, se aconteceu, independente do porquê que aconteceu, significa que agora, mas nenhuma promessa de Deus está sujeita a acontecer na minha vida? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar a cabeça e tocar a vida para frente e entender que os propósitos de Deus, eles são maiores do que qualquer tragédia que eu possa enfrentar no curso da trajetória da minha família. Eu tenho que continuar. Eu não posso parar no tempo. Eu tenho que dar continuidade. Por quê? Porque mais importante é o plano de Deus, não é a minha vida em si. Eu não posso ficar me lamentando por causa dos problemas que surgem na minha vida. Amém? Então vamos lá. Veja bem. Vamos lá agora, pode passar o próximo. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Eu vou demonstrar como essa situação atingiu em cheio o emocional de Terá. É esse ponto que eu quero abordar nesta noite. Você não pode deixar nunca que o teu emocional atrapalhe os propósitos de Deus e interfira na revelação da promessa que Deus tem na tua vida. Você não pode deixar. Olha o que aconteceu. Gênesis 11, 31 diz assim: tomou Terá Abrão seu filho, e Aró, que era filho de Arã, o neto então, né? Filho do seu filho, Sarai, a sua nora, que era a mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, território filisteu, certo? E foi para onde? Para ir à terra de Canaã. Para onde que eles iam, irmãos? Eles saíram de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para a terra de Canaã. Qual que é o objetivo de Terá? Pegar essa... Você vê que Naor não está junto. O filho do meio não está junto. Por que será que o filho do meio não está junto, irmãos? Porque é bem provável que o filho do meio, diante dessa situação, ele tem meio que se afastado um pouco da família e cuidado da vida dele, da esposa dele, dos filhos dele. Pegou uma outra direção da sua família. Mas Abraão não. Abraão, vendo a dificuldade do pai, vendo o luto que o pai estava enfrentando, Abraão ficou à volta do seu pai. Por isso agora Deus coloca no coração de Terá de sair da terra de Ur dos Caldeus e viajar em direção a Canaã. Canaã ficava na Mesopotâmia. Ur dos Caldeus, território filisteu. E aí Terá teve êxito, foi até o lugar aonde ele havia se proposto a ir. E aqui preste bem atenção, que eu quero salientar uma coisa importante aqui. Sempre que nós nos comprometermos com Deus, com relação a um propósito dele na nossa vida, nós nunca podemos parar no meio do caminho. Nós temos que ir até onde Deus nos propôs que a gente fosse. Foi isso que Terá fez? Não. Ele saiu para ir até a terra de Canaã e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Aonde que era para ele ir? Para Canaã. Mas onde que ele morreu? Morreu em Arã. Por que será que ele morreu em Arã? Você percebeu que o nome da cidade onde ele foi era o mesmo nome do filho que ele havia perdido? Não foi ele que deu o nome àquele lugar, chegou naquele lugar em homenagem ao filho. Não, foi ao contrário. Ele havia dado o nome ao seu filho em homenagem a um Deus. E a cidade de Arã
que foi uma cidade fundada por um príncipe da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade filisteu. Eles foram até o início da Mesopotâmia, um vale que separa a terra dos filisteus e da Mesopotâmia, e naquele vale, aquele príncipe mandou fundar uma cidade. Então, que importância essa cidade tinha? A cidade ganhou o nome de Arã em homenagem a um deus, a uma estátua, uma imagem idólatra que já existia em Ur dos Caldeus. O povo de Ur dos Caldeus já adorava esse deus. Mas o príncipe disse assim, como Ur dos Caldeus era uma cidade economicamente importante, era uma cidade onde havia muito comércio, então era um entra e sai de pessoas na cidade, esse príncipe ele disse assim, eu quero fundar uma cidade que ela seja uma cidade apenas de adoração ao meu Deus. O nome não é Arã, é um outro nome, mas eles deram o nome de Arã à cidade, uma forma de adoração aquele Deus que havia na cidade deles. Então a cidade de Arã, que não era assim tão distante de Ur dos Caldeus, ela era uma cidade de adoração ao Deus de Ur dos Caldeus. Então quando Terá, ele dá nome ao seu filho, na verdade ele está homenageando a cidade de Arã. E quando ele se propõe de sair de Ur dos Caldeus, mesmo sendo direcionado por Deus, ele se desvia no meio do caminho e ele para em Arã. Por quê? Porque Arã para ele representa o quê? Representa o filho que morreu. Representa aquela homenagem que ele havia feito. Então ele fica preso naquilo, irmãos. A gente nunca pode se deixar se prender por coisas humanas, por coisas, principalmente coisas relacionadas à idolatria. Você está entendendo por que talvez Arã tenha morrido? Você está entendendo? Porque talvez, eu estou afirmando, mas estou dizendo que talvez o porquê que Arã tenha morrido. Já o nome de Abraão é completamente diferente. O nome de Abraão já tem uma referência de uma promessa. Mas o nome de Arã não, ele está totalmente relacionado com o Deus daquela terra. E isso, diante de Deus, pode ter certeza que teve uma importância. Por isso que Terá, ele vai e ele morre na terra de Arã. Ele sai de Ur dos Caldeus e ele fica na terra de Arã e ele morre na terra de Arã. Amém? Você vê que Naor, ele não vai com eles. Naor, ele fica aonde ele está habitando, ele não vai adiante. Agora veja bem, por que, pode passar o próximo, por que Deus, aqui a Bíblia não faz menção, a Bíblia diz assim, que foi Deus que mandou Terá sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Não há essa menção. Mas a gente começa a entender que era isso era o propósito de Deus, por quê? Porque a partir do momento que Terá morre, é isso que Deus faz com Abraão. Você vê que agora Deus ele não é mais sugestivo. Agora Deus ele é direto. Ele chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus está dizendo o seguinte, chega. O meu propósito tem que se confirmar. Se você estiver disposto, se você estiver comprometido com a minha promessa, eu vou fazer ela se cumprir na tua vida. Mas eu quero que haja comprometimento. Porque o teu pai não se comprometeu comigo. O seu pai não se comprometeu comigo. Então isso é uma coisa que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer comprometimento da nossa parte. Deus não trabalha com mais ou menos. A Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio, você é morno, ele vomita da boca. Deus não trabalha com mais ou menos. Deus não trabalha com aquele que diz assim, um dia quer, no outro dia não quer. Um dia vai, outro dia não vai. Um dia faz, outro dia não faz. Não, Deus trabalha com gente comprometida. Deus trabalha com aquele que entende que Deus tem um propósito na vida dele, está disposto a descobrir qual é esse propósito, investe nesse propósito, crê nesse propósito, não desiste desse propósito, vai adiante, quer entender, às vezes não está entendendo, não sabe. Você vê que Deus chega para Abraão e diz, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse que a terra é tal, não, vai indo que eu vou te mostrar. Porque Deus quer trabalhar com gente comprometida. Gente que está disposta a servir a Ele de verdade, independente de qual é a direção que Deus vai dar. Se mandasse para Canaã, se mandasse para Ur dos Caldeus, para Arã, não importa para onde fosse, Deus ele quer que você se comprometa. Não importa o que é para fazer, irmão. Se é para ser pastor, missionário, líder de célula, membro do núcleo, diácono, diaconisa, dizimista, batizar, não importa o que é fazer, é o comprometimento. É o comprometimento, é se entregar e a crer, é confiar que Deus está no controle de tudo. O próprio Senhor Jesus disse,
rogai ao dono da seara que envie mais ceifeiros, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. São poucos os ceifeiros. São poucos os comprometidos com o reino de Deus. E não pense você que todo mundo Deus vai pedir para largar o emprego para ser um pastor. Se você quiser, Deus vai fazer. Como é que você sabe? Como é que você acha que nasce um pastor, irmãos? Deus olhou lá do céu e escolheu. Falou, não, está ali no ventre da mãe, está escolhido, vai ser pastor. Não é assim que Deus escolhe. Porque se fosse assim, com certeza não existiria nenhum pastor. Deus escolhe porque Deus manifesta o desejo no coração da pessoa com um propósito. Deus não diz o que é para ser, mas a pessoa ela se compromete, ela diz, não, eu estou disposta. Se o Senhor quiser, eu estou aqui. E aí Deus começa a trabalhar na vida do camarada. Por isso que normalmente o pastor é o irmão mais improvável da igreja, que é o que se torna pastor. É o mais improvável. É o de menos credibilidade. É o que as pessoas menos apostam nele. Dentro de uma família também é assim. Aquele membro da família que as pessoas menos apostam nele, menos acreditam nele, é esse que se desponta. Por quê? Porque ele abre o coração e ele diz, estou aqui, Senhor. Pode me usar. Isaías diz isso. Ele diz assim, a quem enviarei? Envia a mim, Senhor. Você não vê Deus escolhendo ele, mas ele dizendo, escolhe a mim, Senhor. Me escolhe para esse propósito. Glória a Deus. A promessa de Deus ela vai ser desvendada a partir do momento que nós vamos dando passos de comprometimento na obra de Deus e no reino de Deus. O problema é que tem gente que está sempre na retanca. E aí deixa do que, irmãos? Deixa de desfrutar. Deixa de desfrutar das bênçãos que Deus tem. Irmão, Deus não vai te forçar você a ir para a África. Você acha que Deus me forçaria a ir para a África? Não. Se tiver um propósito no coração de Deus de eu ir para a África, a primeira coisa que Ele vai fazer, vai botar o desejo no meu coração. No meu coração da minha esposa. Deus vai botar. Você acha que Deus empurra alguém, força alguém para fazer alguma coisa? A Bíblia diz lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa e ela é agradável, ela agrada. Ela não desagrada, irmãos. Irmãos, eu estou aqui pregando o Evangelho porque olha, eu não queria estar aqui, mas Deus me forçou. Não. Estou aqui de bom grado. É assim a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela não é embutida em nós, obrigada. Amém? Vamos lá, para dar continuidade. Por que Deus mandou Terá? Sugeriu Terá e ele não foi. Por que Deus depois manda Abraão ir para a terra de Canaã? Vamos entender por quê. Pode passar o próximo. Glória a Deus. Pode passar mais um. Deixa eu ver que está aqui. Para aí. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só achar aqui, irmãos. Acho que não. Tá, pode ir. Mais um. Mais um. Aí que perdi aqui, meu. Tá, mas não tem problema. Ah, tá. Já achou, vai. Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 11. Olha para lembrar. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, no versículo 31 e 32, para você entender. Tá. Volta para trás um pouquinho, Vina. Comigo aqui não está aparecendo os textos aqui. Engoliu tudo, volta, vai voltando ali que vai aparecer. O slide não ficou. Aí, achei. Por isso que eu não estava achando, meu não aparecia aqui. Está ali. Na verdade é Gênesis capítulo 9. Tá, vamos achar. Gênesis 9, do versículo 20 até o 27. Para você, eu quero explicar por que Deus mandou Terá e Abrão ir para a terra de Canaã. Amém? Por quê? Por que Deus escolheu a terra de Canaã? Não, vou mandar eles para a terra de Canaã, que é a melhor terra que existe na face da terra. Todo mundo tem essa ideia, né? Todo mundo tem essa ideia. Por quê? Porque lá na promessa dada
dada por Deus ao povo de Israel, quando eles estavam no Egito, Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Só que isso foi depois de Abraão ter passado nessa terra. Mas antes, a história era diferente. Por isso que lá depois você lê com o tempo, no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão chegou na terra de Canaã, lá, sabe o que mais tinha na terra de Canaã? Fome. Era uma terra seca e tinha fome na terra de Canaã. É por isso que na hora de se separar, Ló se separar de Abraão, o que ele faz? Ele vai para as campinas verdejantes do Jordão. Campina verdejante lá do Jordão, que vai em direção ao Sodoma e Gomorra. Ele não fica na terra, exatamente na terra de Canaã. Por quê? Porque lá era uma terra seca, uma terra de fome. Agora, por que isso aconteceu? Aí para você entender, vamos ler o texto. Sendo Noé lavrador, voltemos um pouco na história, tá, gente? Saímos de Abraão, agora vamos lá para Noé, para poder entender. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos e seus irmãos, e a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém? Deixa eu narrar a história para você entender. Depois do dilúvio, Noé, que era lavrador, plantou uma vinha, plantou uma videira, um pé de uva, colheu das uvas, esmagou, fez um vinho e tomou. Aqui já dá mais um motivo a mais, porque eu não sou muito simpático com a bebida de álcool, porque eu não vejo história nenhuma que a bebida de álcool traga benefícios para alguém, só ruim. Noé fez o vinho, aquele vinho gostoso, aquele vinho assim, colonial, né? Bem encorpado, bem forte, e ele resolveu tomar uns taragaços a mais. Mas aonde que ele fez isso, irmãos? Dentro da sua tenda. E ele bebeu e se embriagou. Mas ele não saiu fora da tenda, irmãos, fazendo escândalo. Não. Ele bebeu dentro da tenda. E a pessoa, quando bebe, ela perde um pouco a noção das coisas, perde o sentido, perde um pouco a razão. E lá pelas tantas, de certo calorzão dentro daquela tenda, né, ele resolveu tirar a roupa. Tirou a roupa, ficou pegadão dentro da tenda. Meio bêbado lá, caindo nos cantos. Chegou o seu filho, o Cã, e entrou dentro da tenda. Quando ele entrou e ele se deparou com a vergonha do seu pai, porque naquela época, dentro desse contexto, alguém embriagado, sem roupa, por mais que estivesse dentro da sua própria tenda, era um motivo de vergonha. Em vez de Cã pegar uma roupa, um cobertor, uma capa e cobrir o seu pai e ficar em silêncio, não. O que ele faz? Ele sai da tenda e ele conta para os outros como é que ele viu seu pai dentro da tenda. Aqui, Cã, ele cai em um erro muito grave, que é expor a vergonha de uma autoridade espiritual. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, certo dia ele diz assim, ó: ai daquele por quem vier o escândalo. Ele não disse assim, Jesus não disse assim, ai daquele que provocou um escândalo. Não, ele diz, ai daquele por quem vier o escândalo. A pessoa que divulga o escândalo. Então, irmão, aprende uma lição aqui importante. Qualquer ser humano tem as suas falhas e os seus erros. E esse ser humano, ele pode ser uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu marido, pode ser o teu líder de célula, pode ser o teu líder de diaconato, pode ser o teu pastor, a tua pastora. São seres humanos que têm as suas falhas. São seres humanos que estão
munidos de autoridade espiritual sobre a nossa vida. Então, se eu expor a vergonha dessa pessoa, quem vai sofrer a consequência? É o camarada, a autoridade que cometeu o pecado? Não. É quem expôs a vergonha. Então, a gente nunca traz a vergonha de uma autoridade espiritual à tona. Ah, pastor, mas está fazendo errado. Ah, mas ele pecou. Mas olha o pecado dela. Não. Uma autoridade espiritual, ela tem que ter com Deus. Não sou eu que vou julgar ela. Cã fez errado de expor a vergonha do seu pai. Agora, olha quem tem entendimento. Sem e Jafé. O que eles fazem? Eles pegam uma capa, colocam no ombro. Um pega no ombro aqui, o outro pega no ombro aqui a capa, e os dois vão indo de costa para dentro da tenda. Quando ele chega lá, opa, bateu, é o pai que está aí. Não olha. Pegaram a capa e cobriram a vergonha do pai e saíram. É isso que a gente faz, é isso que um liderado faz, é isso que a gente faz com a relação a alguém que exerce autoridade espiritual sobre a nossa vida. A gente não expõe a vergonha da pessoa, a gente cobre a vergonha. Deixa Deus cuidar, deixa Deus agir. Quando Noé acordou, muita gente pode dizer assim, ah, mas Noé cometeu mais um erro. Não, Noé não cometeu o erro. Noé, ele só expôs o que já havia acontecido na vida de Cã. Não foi Noé que lançou a maldição em direção ao filho de Cã. Não, Noé só expôs. Noé diz assim, ó, infelizmente o que Cã fez, ele vai atrair para a vida dele, não só para a vida dele, vai atrair para a vida do seu filho. O Canaã é que vai pagar o preço. Sobre ele veio uma maldição. Por quê? Porque como ele pecou contra o pai, expôs a vergonha do pai, aquela maldição ela se transferiu para a vida do seu filho. Agora vamos lá, vamos entender. Vamos ler agora Gênesis 10, 15 e 19. Para você entender. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Agora presta atenção nesses nomes. E aos Zebuseus, Amorreus, Girgaseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. O limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, até Gaza. Sabe que região que é essa? Mesopotâmia. Canaã, o povo, os descendentes de Canaã, é o povo que cultivou e que habitou na terra que levou o nome do patriarca deles, Canaã. Então a maldição que estava sobre Canaã veio sobre aquela região. Então o que Deus faz? Deus diz, eu preciso mandar alguém para mudar aquela história. Eu preciso mandar alguém comprometido comigo para mudar aquela história daquela região. Eu vou fazer daquela região uma região próspera. O mesmo que Deus fez no começo da criação do mundo. Pode ler o comecinho de Gênesis para você ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que era a terra? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O que Deus faz? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus pega e reformula novamente a terra e faz com que a terra é hoje. Porque Deus é um ser especialista em consertar o que está errado. O ser humano estraga, mas Deus conserta. E quem Deus usa para consertar? Usa o próprio ser humano. É por isso que Deus mandou Terá sair de Ur dos Caldeus e ir em direção a Canaã, porque Deus queria mudar a história de Canaã. Deus queria transformar aquele lugar, queria acabar com aquela maldição. Por isso que eu disse para você, irmão, que toda promessa que nasce na nossa vida tem um propósito. Tem um propósito. Se Deus começou a manifestar uma promessa na tua vida, está relacionado com a tua profissão, pode ter certeza que no meio do caminho Deus tem algum propósito de mudar a história de alguém, de quebrar alguma maldição, de transformar alguma família. Algum propósito Deus tem. Se você prestar atenção e você ficar comprometido com Deus de verdade, ao longo do tempo você vai entender qual é esse propósito. Não me peça, irmãos, para revelar, não me peça para te explicar da noite para o dia. Você vai conhecer aos poucos. Você vai entender aos poucos. Eu ainda não entendi totalmente a minha, mas eu já vi os resultados. Eu já vi muita gente sendo transformada através do meu ministério.
Então eu começo a entender o porquê do propósito de Deus na minha vida. Quantas pessoas foram alcançadas, salvas, através do nosso ministério? Então eu já começo a entender o porquê que Deus está fazendo. Então eu vejo que cada vez mais eu tenho que estar comprometido com a promessa de Deus. Tentar entender um pouco mais, revelar um pouco mais, buscar um pouco mais, entender, me colocar à disposição de Deus para saber o que Deus quer. E eu repito, irmãos, Ele não vai fazer apenas fechado dentro de uma igreja, Ele vai fazer lá no teu trabalho, porque se você estiver comprometido, estará comprometido lá também, no teu trabalho, na tua família, nos teus familiares, onde você estuda, onde você mora, na tua vizinhança. Se você estiver comprometido, você vai começar a enxergar, não, para aí, eu estou começando a entender o propósito de Deus dentro da minha vida, dentro desta família. Quem está entendendo, diga amém. Semana que vem nós voltamos a falar um pouquinho mais a respeito da promessa, e eu vou falar sobre a promessa individual, familiar e sobre a promessa global. Essas três referências de promessa estavam todas na primeira manifestação de Deus na vida de Abraão. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos proteja, nos dê uma noite de descanso. Que a palavra, Deus, ministrada aqui nesta noite fique registrada na nossa mente, no nosso coração, que possamos aprender um pouco mais ainda, Senhor, e assim entender todos os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, e com todos permaneça em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, vai em paz em nome de Jesus.